Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Esse vídeo, meus irmãos, é uma resposta ao presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, que foi nomeado também pelo Papa Leão para o dicastério ali da vida religiosa, tal. Pois bem, saiu uma notícia, uma matéria, do cardeal Jaime Spengler preocupado com o aumento do número dos sem religião no Brasil. Pergunto eu, e essa é uma pergunta que todo brasileiro deveria fazer também ao o digníssimo, excelentíssimo presidente da CNBB. O que aconteceu nos últimos 60 anos que tem destruído a Igreja Católica? O que? Será que você não consegue ver, não consegue enxergar? Aquela carta que o Frei Clodovis Boff fez é muito valiosa, porque ele viu o que saiu da CELAM, que o senhor é presidente, né? O senhor é o presidente da CELAM, da Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, lá tal, que é América Central aqui e o Brasil, a América do Sul. Pois bem, terminou a 40ª ali Assembleia, o que os bispos colocaram? Social, social, social e social. Frei Clodovis Boff até criticou, que fez uma carta maravilhosa criticando toda essa situação, porque é social, 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 social. Ou seja, não se prega Cristo, não se prega a verdade, se prega pautas e causas sociais. Eu quero ler a matéria aqui, nós vamos ler junto, e eu vou já lendo e sentando a lenha nas coisas, porque nós não podemos nos calar. Se eu me calo, eu estou sendo omisso diante da situação. Número de brasileiros sem religião preocupa o cardeal Jaime Spengler. O que faz com que as pessoas de distintos setores abandonem qualquer forma de participação em uma comunidade de fé? É a principal pergunta do arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, diante dos números do censo de 2022 sobre a religião dos brasileiros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele divulgou no dia 6 de junho o número de católicos no Brasil, que continua caindo de 65,1 da população no último censo de 2010, caiu para 56,7 agora. O crescimento dos autodeclarados evangélicos continua crescendo, passando de 21,6 de 2010 para 26,9 agora. A parcela dos que se declaram sem religião, que preocupa Dom Jaime, passou de 7,9 para 9,3. Ainda que o número dos ditos desigrejados fosse mínimo, isso deveria engajar toda a comunidade eclesial, disse o cardeal, que é também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e do Conselho Eclesial Latino-Americano e Caribenho, a CELAM, né? Isso aqui ele disse a ACI Digital. Afinal, Jesus veio para todos. Olha para vocês verem como a situação aqui é caótica. Por quê? Porque quando ele fala da parcela do sem religião, é isso que o preocupa. Não o preocupa a, entre aspas, ida de católicos para o protestantismo. Isso não preocupa, porque tem Jesus no meio da pregação. O que preocupa é os que dizem que não têm fé.
Olha para vocês verem. A preocupação deveria ser o motivo que católicos deixam de ser católicos. A preocupação deveria ser por que os católicos, apenas 8% participa toda semana da missa. O que está fazendo que de 56,7, apenas, vou arredondar, apenas 10% vai à missa todo domingo? Essa deveria ser a preocupação. O que está acontecendo nas paróquias? Que vocês chegariam na conclusão que é a falta de zelo com a liturgia, pregações políticas, enaltecendo partidos políticos, enaltecendo causas sociais, enaltecendo a Amazônia, enaltecendo coisas que fazem com a igreja, e isso, olha, pasmem, até o próprio Papa Francisco criticou, falando que a igreja não poderia se tornar uma ONG social. Até o Papa Francisco falou isso. Pois bem, vamos continuar aqui a matéria. Para Dom Jaime, o importante é ter presente em que consiste a missão evangelizadora da igreja, anunciar o evangelho, estando atento aos sinais do tempo, sem transcurar as consequências sociais. Aí, eu não falei? Da mensagem cristã assumida pessoal e comunitariamente, como também orientou o Papa Francisco com documentos Laudato Si, Laudato Deum, Querida Amazônia e Fratelli Tutti. Todos os documentos sociais ali. Laudato Si, que muitos exaltam, é ecologia pura. A obrigação da igreja é fazer ecologia? Não, a obrigação da igreja é pregar Cristo ressuscitado, que ressuscitado nos salva, nos dá oportunidade para ganharmos o céu, e que em toda a Santa Missa acontece o santo sacrifício. Jesus está presente no pão e no vinho. Não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e sangue de Cristo. E que nós precisamos mudar a nossa vida, amoldar a nossa vida ao Evangelho de Cristo, e não trazer o social e as coisas do mundo para dentro da Santa Igreja. Vamos continuar aqui. Até os anos 1960, mais de 90% da população se declarava católica. E depois de 1960, o que surgiu? CNBB, Teologia da Libertação e essas coisas aí que estão ajudando a destruir a igreja. É sabido, olha o que ele fala agora, que houve um movimento para desestabilizar o modelo de vida cristã na América Latina. Sim, esse movimento se chama Teologia da Libertação, a partir dos anos 60, disse Dom Jaime. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar as grandes transformações sociais no Ocidente a partir de 1968. No aspecto eclesial, houve opções de distintos setores, em diferentes contextos, a partir, sobretudo, dos anos 80, né? Nos anos 80, que foi a década mais forte da teologia da libertação, produziram consequências que continuam repercutindo no presente. Mesmo que os autodeclarados católicos ainda sejam a maioria da população, segundo a pesquisa internacional, em 36 países do mundo, mostrou que o cumprimento de preceito de ir à missa dominical no Brasil é mais baixo, é um dos mais baixos, né? 8%. Menos do que a França, país de longa tradição anticlerical. Números da Arquidiocese de São Paulo, levantados no Sínodo Arquidiocesano que teve início em 2017, mostram que a situação é ainda pior na cidade. Apenas 6% dos católicos vão à missa no domingo. E o que nós temos em São Paulo? Temos até um padre famoso aí de trabalho social, e lero, mas que eu nunca escutei uma pessoa que estava no mundo do pecado, no mundo das drogas aí, por exemplo, e que escutando a pregação desse tal sacerdote se converteu. Não, nós não escutamos isso. Por quê? Porque não prega conversão. Prega a aceitação do mundo dentro da igreja. E isso não gera conversão a ninguém. Enquanto as dioceses que tentam ser conservadoras,
tem muitos no seminário. Pô, eu vou dar um exemplo. Na minha diocese, esse ano vai ordenar 4 padres, tá? Minha diocese não é da Teologia da Libertação. A Arquidiocese de Porto Alegre, a arquidiocese, hein? Que deve ter pelo menos umas 4 vezes mais população, 4. Deve ter umas 6 vezes, pelo menos, mais do que a minha diocese de população. Com certeza a Arquidiocese de Porto Alegre tem. Se não tiver umas 10, não sei. Mas é muito maior que a minha diocese. Vai ter um padre ordenado a Arquidiocese de Porto Alegre. Um! Enquanto a Diocese de Apucarana vai ter 4 esse ano. Olha para vocês verem como que o negócio descambou e aonde a Teologia da Libertação entra, o negócio, ó, morre mesmo. Dom Adair que sempre fala, né? Aonde a Teologia da Libertação põe a mão, embaixo daquele terreno ali onde a Teologia da Libertação colocou a mão, não nasce mais nada, nem mato, nem erva daninha. É um veneno perigosíssimo. No entanto, é a partir da palavra do Evangelho que podemos compreender o que significa ter o direito de participar regularmente na mesa da palavra e na mesa do corpo do Senhor. A igreja não é constituída simplesmente de adeptos, mas de discípulos e discípulos do Senhor. Isso implica formação, o cultivo de senso de pertença e de corresponsabilidade pela comunidade. Isso é tudo lero-lero social. Vocês estão vendo aqui, continua o lero-lero social, né? A igreja no Brasil tem se empenhado em promover a vida comunitária. Tem que promover a vida de Cristo. Mas vamos para frente, eu estou me exaltando. Nesse sentido, as paróquias são convidadas a ser comunidade de comunidades. Ao mesmo tempo, se faz necessário resgatar e promover mais o lugar da palavra em nossas comunidades. Creio que o verdadeiro futuro da igreja e também da sociedade se encontra na palavra, que conserva a promessa de Deus para a humanidade de todos os tempos. A palavra nos restitui a nossa identidade. Somos todos filhos e filhas de Deus e irmãos entre nós. Todo e qualquer esforço para promover a evangelização, seja em que ambiente for, passa pelo conhecimento, estudo, aprofundamento e oração a partir da palavra, disse Dom Jaime Spengler, que é cardeal Jaime Spengler. Olha, meus irmãos, se a igreja não abrir os olhos, se Dom Jaime, senhor Dom Jaime Spengler, se o senhor não abrir os olhos e mudar o seu pensamento, porque o senhor está com esse pensamento da teologia da libertação e social, a sua arquidiocese não vai ter mais seminarista nenhum, vai ter que fechar seminário. Tá? Por quê? Porque ninguém vai se inscrever ali. Por isso que o senhor até falou que poderia pensar na possibilidade dos diáconos, né? Tem que se esforçar. Teve uma matéria que eu trouxe não faz muito tempo, ele falando dos diáconos, que a forma que eles acharam de ajudar ali nos trabalhos da igreja são os diáconos permanentes. Ou seja, homens casados ali que fazem o curso de diaconato e depois são ordenados diácono, têm o primeiro grau da ordem. Aí nós vemos, em vez de analisar toda a destruição que a teologia da libertação fez nos últimos 60 anos e que esta, pelo menos aqui no Brasil, é a maior causa da falta de zelo, da destruição das liturgias, de destruição do canto, destruição da igreja, destruição do pensamento espiritual, das devoções. A teologia da libertação ela vai destruindo tudo, porque ela chega com o marxismo, com a luta de classes, com essa politicagem, ela vai destruindo tudo. Ao invés de ver que isso foi a grande causa e que precisa mudar, se não mudar, nós não vamos frutificar, não. Insiste e continua com o mesmo discurso, com aquela mesma vitrola riscada. Se não fosse os bons padres, se não fosse os bons leigos e muitos católicos aí que têm lutado pela fé, olha, a teologia da libertação teria destruído por completo a igreja. Mas
Jesus já disse que as portas do inferno não prevalecerão e as portas do inferno da teologia da libertação também não prevalecerão. Que Deus nos abençoe para defender essa verdade e que Dom Jaime Spengler abra os seus olhos, né? Quem sabe Leão chamando ele lá para cima, não abre os olhos dele para enxergar as verdades. Amém? Estamos com a promoção dos 3 catecismos. Vamos aproveitar na Livraria Católico de Verdade, né? Catecismo Romano, Catecismo Maior e o Catecismo da Igreja Católica. Também estamos com a promoção dos terços na Santorium Católico. Você utilizando o cupom Católicos de Verdade Expo, né, com X, você vai ter mais de 20% de desconto na Santorium Católico para comprar os melhores terços que nós temos no Brasil, que eu, na minha opinião, conheço. E também se inscreva no nosso canal Católicos de Verdade Kids e ajude a evangelização para as crianças. Hoje tem lançamento novo lá, a música do Santo Anjo do Senhor. Que Deus nos abençoe na defesa da fé, da Santa Igreja Católica. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.